Oi gente, tudo bom? Está no ar o primeiro episódio de uma série que eu vou começar aqui no meu canal, que eu resolvi chamar de Clube das Quartas-Feiras, em homenagem ao Freud. Trarei nas quartas-feiras estudos de Freud. Vou trazer conteúdos dele e conteúdos de outros psicanalistas que falem sobre ele também. Bom, hoje eu vou começar falando sobre Miss Lucy R., 30 anos. Esse material está disponível então no livro Estudos sobre a Histeria, 1893-1895, em coautoria com Joseph Breuer, da coleção da Companhia das Letras, é o livro da capa rosa. Então, a Companhia das Letras tem vários, deixa eu ver se tem um aqui, tem uma coleção assim, ó, todo coloridinho, né? Esse aqui que eu tenho é do Eu e o Id, e o Xixi e a relação com o inconsciente, e esse é um da capa cor-de-rosa, bem lindo. É uma coleção maravilhosa. Vamos lá, então, ao caso. Então, tá, vamos falar, então, sobre Miss Lucy. Então, Miss Lucy R., 30 anos. Aí, Freud começa o relato falando que, no final de 1892, um colega encaminhou para Freud essa moça que tratava de uma rinite, que era crônica. Ele tratava de uma rinite supurativa crônica recorrente. Então, ia e voltava. Então, essa moça era tratada por um colega de Freud com uma rinite supurativa crônica. Supurativa porque sempre apresentava pus e ela era recorrente, né? Mais tarde, foi verificado que se tratava de uma cárie lá no etimoide, num dos dentes dessa moça. Então, inicialmente, existe um sintoma ali físico, né? E aí, Freud vai relatando que ali antes de chegar até ele, né, essa jovem procurava esse médico com outros sintomas, além dessa supuração ali do nariz, né? Então, ela tinha perdido o olfato e ela relatava que ela era perseguida por uma outra ou duas sensações olfativas subjetivas que a afligiam. Aí, no decorrer do caso, a gente vai vendo, ela tem um cheiro que a persegue. Ali, por mais que ela tenha perdido o olfato, tem um cheiro bem específico que a persegue e que Freud vai trabalhando durante todo o caso aqui dela. Além disso tudo, ela se sentia deprimida, se sentia cansada, queixava-se da cabeça pesada, de apetite e vigor diminuídos. Aí Freud vai descrevendo aqui sobre essa moça, né? Então, ela vivia como preceptora na casa de um diretor de fábrica nos arredores de Viena. Esse preceptora era aquela coisa, né? A família tinha governanta, tinha empregada da casa e tinha alguém que contratava para ser professora particular de seus filhos. Essa era a função da moça, ser preceptora ali das crianças na casa desse diretor de fábrica ali. E ela visitava Freud nos horários dele de consulta de tempos em tempos. Ele fala aqui que ela era inglesa, de constituição delicada, de pele bastante clara, e exceto pela ficção do nariz, ela era saudável. Então, toda a constituição dela estava ok, menos essa situação aí do nariz dela, né? Que ela não sentia e que tinha esse pus e todo esse incômodo, além do incômodo reclamado do cansaço e tudo mais ali que foi relatado antes. Ela sofria de um abatimento de ânimo, de fadiga, era atormentada por sensações olfativas subjetivas e apresentava como sintoma histérico uma analgesia geral bastante nítida, com sensibilidade tátil intacta. Num exame grosseiro ali com a mão, os campos de visão não revelavam nenhuma redução. O interior do nariz mostrava-se completamente analgésico e sem reflexo. Contatos eram sentidos, mas a percepção desse órgão sensorial encontrava-se suspensa tanto para estímulos específicos como para outros. Amoníaco, ácido acético, o catarro nasal purulento estava justamente no período de melhora. Então, aqui ele relata bem um linguajar médico ali, né, de exame ali com essa moça, né, e estava no período de melhora dessa questão do pus que ela tinha. Aí ele fala aqui sobre a interpretação de ser como sintoma histérico permanente. Ele fala que no primeiro esforço para tornar compreensível esse caso de doença, as sensações subjetivas do olfato, na qualidade de alucinações recorrentes, tiveram de ser interpretadas como sintomas histéricos permanentes. O abatimento do ânimo era talvez o afeto concernente ao trauma, e devia ser possível encontrar uma vivência em que esses odores, agora tornados subjetivos, tivessem sido objetivos.
Essa vivência tinha de ser o trauma, do qual era símbolo na lembrança sensações olfativas recorrentes. Talvez fosse mais correto considerar as alucinações olfativas recorrentes juntamente com o ânimo abatido que as acompanha, como equivalentes do ataque histérico. Sua natureza torna-as, com um efeito, inadequadas ao papel de sintomas permanentes. Na verdade, isso não importava nesse caso rudimentarmente desenvolvido. Era indispensável, porém, que as sensações subjetivas do olfato mostrassem uma especialização tal que sua origem correspondesse a um objeto real bem definido. Então, aqui Freud vai relacionando, né, que essa questão olfativa dela estaria ligada a algum trauma, né, objetivo que traria para ela, então, um olfato subjetivo. Teria alguma coisa objetivamente ocorrida lá, numa questão de trauma ligada a algum cheiro. Essa expectativa logo se cumpriu. A minha pergunta sobre que tipo de odor a perseguia com mais frequência recebia resposta, como o de torta queimada. Então, ele parte dessa investigação, qual que é esse cheiro que ela sempre, né, relata que sente. E aí ele vai, no decorrer de todo esse estudo, desenvolver da onde que veio esse cheiro, por que ficou essa lembrança desse cheiro ali para ela. Assim, precisei apenas supor que o odor de torta queimada realmente ocorrera no episódio de efeito traumático. Então, aqui Freud começa a ligar que aquele cheiro que ela relata provavelmente tem alguma relação com algum efeito traumático que aconteceu no passado com essa moça. É mesmo bastante incomum que sensações olfativas sejam escolhidas como símbolos da lembrança de traumas, mas parecia evidente o motivo dessa escolha. A doente padecia de uma rinite supurativa e por isso o nariz e suas percepções estavam no início plano de sua atenção. Sobre as circunstâncias de vida da doente, eu sabia apenas que na casa onde cuidava de 2 crianças faltava a mãe, morta havia alguns anos em decorrência de aguda e grave doença. Resolvi então fazer do odor de torta queimada o ponto de partida da análise. Então, além de todo o sintoma físico que essa analisanda trouxe para ele partiu da investigação desse odor que ela relata ali para ele, de torta queimada. E ali que ele começa essa investigação, da onde veio esse trauma ligado a esse cheiro de torta queimada. Relataria a história dessa análise como se tivesse podido realizar-se em circunstâncias favoráveis, de fato. O que deveria ter sido uma única sessão prolongou-se por várias, pois a doente só podia visitar-me na hora de consulta, quando tinha pouco tempo para lhe dedicar. E como suas obrigações também não lhe permitiam fazer tão a miúde o longo caminho da fábrica até meu consultório, uma única conversa se estendia por mais de uma semana. Assim, interrompíamos o diálogo no meio para retomar-lhe o fio na vez seguinte. Então, aqui nesse trecho, né, Freud vai relatando essa dificuldade na consulta dela ser picadinha, né, porque ela tinha dificuldade de se deslocar até o consultório dele, e aí era em meio aos atendimentos que ele atendia ela, e aos poucos ele ia tendo as percepções e poder fazer as conexões com aquilo que ela trazia para ele. Miss Lucière não entrou em estado sonambúlico quando tentei hipnotizá-la. Então, renunciei ao sonambulismo e fiz toda a análise, tendo-a num estado talvez pouco diferente do normal. Aqui ainda o Freud, né, o Freud utilizava-se da hipnose com o método da pressão, na pressão na cabeça com os dedos e pôr a pessoa no estado sonambúlico, ali como ele fala, de hipnose, de relaxamento. Tem até outros estudos que ele fala que a pessoa falava que não estava dormindo, né, e que depois ele se julga que não era capaz de realizar a hipnose, né. Então, aqui ele relata que não conseguiu, né, hipnotizar ela e fez toda a análise tendo num estado talvez um pouco diferente do normal, né, mais associação livre mesmo, né, mais no estado de relaxamento. Devo estender-me mais detalhadamente sobre esse ponto na técnica do meu procedimento. Quando eu visitei as clínicas de Nancy no ano de 1889, ouvi o velho mestre da hipnose, o Dr. Liebold, dizer: sim, se possuíssemos os meios para induzir qualquer pessoa ao sonambulismo, a terapia hipnótica seria a mais poderosa de todas. Aqui é um fato de que nem todo mundo era hipnotizável, né? Como nem todo mundo consegue
fazer psicanálise, né? Nem todo mundo está acessível à psicanálise e ao meio psicanalítico ali. Na clínica de Bernheim, tinha-se quase a impressão de que tal arte realmente existisse e fosse possível aprendê-la com ele. Mas, tão logo tentei exercê-la com os meus próprios doentes, percebi que, ao menos nesse aspecto, minhas forças atinham-se aos estreitos limites, e que quando um paciente não entrava em sonambulismo ao cabo de 1 a 3 tentativas, eu não possuía nenhum meio de levá-lo a esse estado. Em minha experiência, a porcentagem de sonâmbulos permanecia de todo modo muito abaixo da indicada por Bernheim. Então, Freud tinha essa dificuldade de colocar os pacientes em estado hipnótico ou sonâmbulo. E aí, então, ele se colocava que estava bem, né, como ele fala aqui, abaixo do método elencado por Bernheim ali. Encontrava-se, então, assim encontrava-me diante da escolha entre abster-me do método catártico, na maioria dos casos que podiam lhe ser apropriados, ou atrever-me a tentar praticá-lo fora do sonambulismo, em casos leves e mesmo duvidosos de influência hipnótica. A que grau de hipnose, segundo uma das escalas estabelecidas para esse fim, correspondia ao estado não sonâmbulo, isso me parecia indiferente, pois cada orientação da sugestionabilidade é, de qualquer modo, independente das outras, e a geração da catalepsia, movimentos automáticos, etc., não favorecia ou prejudicava aquilo que eu necessitava, que era o despertar de lembranças esquecidas. Logo, também deixei de realizar aqueles testes para determinar o grau da hipnose, pois em toda uma série de casos isso ativava a resistência dos doentes e abalava a confiança de que eu precisava para o trabalho psíquico mais importante. Porque Freud vai relatando, eu achei que era outro trabalho, é bem esse aqui mesmo, ele vai relatando sobre as dificuldades que ele tinha nessa questão da hipnose. E essa parte que ele fala da resistência, quando ele queria se ater a que grau, quando ele aplicava testes para saber que grau que estava a hipnose do seu analisando, ativava uma questão de resistência no trabalho analítico ali dele. E aqui nesse trecho ele ainda vai relatando mais dificuldades que ele encontrava na hipnose, quando ele falava, você dormirá, durma, e a pessoa falava, mas doutor, eu não estou dormindo, né? Eu não durmo e tal, e ele ficava naquela situação, como que eu vou explicar isso? Não, que você vai dormir, mas você vai ficar num relaxamento e tal. E ele tinha toda essa dificuldade aí na hipnose. E ele ainda fala que outros colegas da psicoterapia saberiam lidar com toda essa situação ali, analisando, e ele muitas vezes ficava numa saia justa de explicar qual que era esse sentido, qual que era esse grau de relaxamento, de estar dormindo para as pessoas ali que ele atendia. Ele fala ainda aqui, mas penso que se prevemos com tal frequência que o uso de uma palavra nos causará embaraço, é melhor evitar a palavra e o embaraço. E aí quando ele via que não havia, né, um retorno ali ao sonambulismo que ele esperava, causar uma hipnose ali à pessoa, ele exigia apenas uma concentração, que a pessoa se concentrasse para poder alcançar esse estado de relaxamento e alcançar esses conteúdos da pessoa. Aí ele, então, ordenava que o doente se deitasse de costas, fechasse propositalmente os olhos. Assim, com leve esforço, devo ter alcançado os mais profundos graus de hipnose, então, possíveis. Daí ele fala que, renunciando a esse sonambulismo, ele se privava de uma pré-condição sem a qual o método catártico parecia inaplicável. Com efeito, ela se baseava em que os doentes, no estado de consciência modificado, dispunham de lembranças e reconheciam conexões que supostamente inexistiam em seu estado normal de consciência. Quando não havia ampliação sonâmbula de memória, tinha que faltar também a possibilidade de estabelecer uma determinação causal que o doente apresentasse ao médico como algo que lhe era desconhecido. E são justamente as lembranças patogênicas que, de fato, faltam completa a memória dos doentes em seu estado psíquico habitual ou ainda estão presentes apenas de forma extremamente sumária. Na sequência aqui, aí Freud diz aqui no estudo que quando ele renunciava a esse sonambulismo, esse estado hipnótico, ele talvez se privava de uma pré-condição sem a qual o método catártico parecia inaplicável. Por quê? Porque ele entendia que nesse estado de consciência modificado, os analisandos conseguiam acessar essas lembranças que estavam lá no inconsciente. Quando não havia a ampliação sonâmbula da memória, tinha que faltar também a possibilidade
de estabelecer uma determinação causal que o doente apresentasse ao médico como algo que lhe era desconhecido. E são justamente as lembranças patogênicas que, de fato, faltam por completo à memória dos doentes em seu estado psíquico habitual, ou ainda estão presentes apenas de forma extremamente sumária. Então, tinha essa questão de que a hipnose ela era fundamental nesse método do acesso ali a essas memórias que ficavam guardadas, né? Porque no estado normal não conseguia acessar essas memórias. Dessa nova dificuldade, salvou-me a recordação de que vira o próprio Bernheim apresentar a prova de que as lembranças do sonambulismo estavam apenas aparentemente esquecidas e podiam ser outra vez evocadas por uma leve exortação associada a um toque de mão que devia marcar um outro estado de consciência. Por exemplo, havia sugerido a uma sonâmbula a alucinação negativa de que ele não estava mais presente. Tentar em seguida fazer-se notar pela doente das mais variadas formas e mesmo por agressões impiedosas. Não conseguiu. Uma vez esperta, exigiu que ela lhe dissesse o que ele lhe havia feito enquanto pensava que estava ausente. Respondeu-lhe estupefada que não sabia de nada, mas ele não cedeu. Asseverou que ela se lembraria de tudo, pôs-lhe a mão sobre a testa para que refletisse, e eis que enfim ela contou tudo, que, em estado sonambúlico, supostamente não havia percebido, e que em estado de vigília supostamente ignorara. E aqui ele relacionou, né, esse reviver do toque e da lembrança da analisando ali, no caso hipnótico. Essa espantosa e instrutiva experiência foi o meu modelo. Decidi partir do pressuposto de que minha paciente também sabia tudo que de algum modo tivesse significado patogênico e que se tratava apenas de forçá-la a comunicá-lo. Assim, quando havia chegado a um ponto em que a pergunta desde quando você tem esse sintoma ou de onde ele provém, recebia a resposta: isso realmente não sei. Procedia da seguinte maneira: colocava a mão sobre a testa do doente ou tomava sua cabeça entre minhas mãos e dizia: agora, sob a pressão de minha mão, isso lhe ocorrerá. No instante em que eu cessar a pressão, verá algo diante de si ou algo que lhe passará pela cabeça como ideia súbita. Agarre isso, é o que procuramos. Então, o que você viu ou o que lhe ocorreu. Então, aqui a gente tem esse relato aqui do Freud, né? Então, as perguntas que a forma que ele questionava a sua analisanda, desde quando que tem esses sintomas, de onde que ele vem, aí a pessoa não lembra, e ele utilizava-se então dessa pressão das mãos na cabeça para trazer a lembrança. E aqui quando ele fala, aquela ideia que vier, agarre-se essa ideia e fale ela, é essa associação livre que hoje a gente tem, né? Vai falando. Vai falando dentro do set analítico. E quando você menos espera, vem um significado, uma palavra, uma lembrança que você nem imagina que estava lá escondidinha, mas está. Nas primeiras vezes em que empreguei esse procedimento, não foi com Miss Lucy R. Eu mesmo me admirei de que ele me proporcionasse exatamente o que eu precisava. E posso dizer, desde então, quase nunca me faltou. Sempre me mostrou o caminho que minha investigação devia percorrer e possibilitou-me conduzir toda análise desse tipo até o fim sem sonambulismo. Tornei-me pouco a pouco tão ousado que aos pacientes que me davam como resposta não vejo nada ou nada me ocorreu, eu declarava, isso não é possível. Seguramente tinham se dado conta da coisa certa, mas não acreditaram que o fosse e haviam-na rejeitado. Eu repetira o procedimento quantas vezes quisessem e eles sempre veriam a mesma coisa. De fato, acabei por ter razão todas as vezes. Os doentes ainda não tinham aprendido a deixar sua crítica repousar. Haviam rejeitado a lembrança emergente ou a ideia que os assaltara porque a tornaram por inútil, uma perturbação interveniente, mas depois que a comunicavam, sempre se verificava que era certa. Ocasionalmente, quando após a terceira ou quarta pressão eu forçava a comunicação, também recebia a resposta: sim, isso eu já sabia na primeira vez, mas precisamente não queria dizê-lo, ou achava que não fosse isso. Aqui é muito importante esse trecho, né? Porque hoje, a gente utilizando da associação livre,
E quando vem esses questionamentos, de lembrar de tal coisa, você pensa assim, não lembro, não sei desde quando, mas vem alguma ideia na sua cabeça naquele momento, vem uma ideia à mente e aquilo que você fala dentro do setting, que você acha, é uma bobeira, não é isso. E ele usava esse método da pressão, né, desse pressionar a cabeça para que viesse essa concentração do seu analisando e ele falasse aquilo que vinha. Mas aí tinha o quê? Um superego já reprimindo e tudo mais, né? Essa briga interna que acontece dentro de nós, entre o ego, entre o id e o superego. Aí Freud fala aqui que essa forma de ele ampliar a consciência era mais trabalhosa, muito mais do que o sonambulismo ou chegar ao estado hipnótico do paciente. Mas que esse esquecimento que acontecia, ele era decisivo, intencional e desejado de acontecer. É aquela coisa, né? As nossas defesas ali dentro do setting analítico. Aí aqui Freud vai falando sobre mais precisões nessa busca ali, da pesquisa com o paciente. Então, ele é bem específico quando a questão de tentar buscar lá na memória números, datas do ocorrido e tal. Pareceu-me talvez ainda mais insólito que, por um procedimento semelhante, se pudesse trazer de volta números e datas há muito supostamente esquecidos, e comprovar assim uma inesperada fidelidade da memória. A reduzida escolha que se tem na busca por números e datas permite-nos recorrer à conhecida proposição da teoria da afasia, segundo a qual reconhecer constitui trabalho menor para a memória do que lembrar-se espontaneamente. Assim, ao paciente que não pode se lembrar em que ano, mês e dia ocorreu determinado episódio, repetimos os números dos anos prováveis, os 12 nomes dos meses, os 31 números dos dias do mês, e lhe asseguramos que a menção do número ou do nome certo, seus olhos se abrirão por si mesmos, ou sentirá qual é o correto. Na grande maioria dos casos, os doentes realmente se decidem por uma data determinada e com bastante frequência, como no caso da senhorita Cassily M. Foi possível comprovar, por apontamentos feitos naquela época, que a data fora reconhecida corretamente. Em outras vezes, com outros doentes, o contexto dos fatos lembrados mostrou que a data assim encontrada era indiscutível. Por exemplo, a doente observou, depois que a data recuperada pela enumeração lhe foi apresentada: esse é o aniversário do meu pai. E então prosseguiu: sim, claro, porque era o aniversário de meu pai, esperei o acontecimento de que falamos. Esse termo afasia, que é relatado aqui nesse estudo de caso, ele é uma disfunção que faz com que o paciente tenha dificuldade de se comunicar adequadamente. Vai afetar sua compreensão de imagens, de sons e outros tipos de expressões. Então, Freud tentava relacionar essa questão do número, ele tentava ver se conseguia uma precisão de resgate dessas memórias ali com datas, com anos, né, de acontecimentos. E aqui ele traz que quando os conteúdos parecem esquecidos, na verdade eles não foram esquecidos, eles eram conservados pela memória, né? Então ele fala que aqui não posso mais que tocar levemente esse tema. A conclusão que tirei de todas essas experiências foi que os acontecimentos importantes do ponto de vista patogênico, com todas as suas circunstâncias acessórias, são fielmente conservados pela memória, mesmo quando parecem esquecidos, quando falta ao doente a capacidade de recordá-los. Então, aquilo que foi eventos importantes, traumáticos que aconteceram, mas que a gente pensa assim, ficou esquecido, não lembro, ele está guardado na memória. Depois de toda essa explicação das questões de hipnose, ele volta ao caso da Miss Lucy. E aí ele diz que ela não entrava no sonambulismo, então ele não conseguia, né, hipnotizar ela, então ele colocava ela nessa posição deitada, de relaxamento, né, no divã ali, com os olhos fechados, bem assim, relaxada. Ele colocava ela na situação relaxada. E aí, nesse estado de relaxamento que ele colocava a Miss Lucy, ele perguntava em que ocasião havia surgido essa sensação de cheiro da torta queimada. E aí que ela vai relatar. Sim, daí ela relata com precisão o que aconteceu.
Aí, então, nesse estado de relaxamento, a Miss Lucy traz, então, que sim, que lembrava, assim, precisamente de quando que ocorrera essa sensação, esse cheiro inicialmente. Então, ela estava lá, né, nessa casa, cuidando das crianças, e era cerca de 2 dias antes do aniversário dela, tinha chegado uma carta da mãe, e naquele momento que eles estavam ali brincando, ela estava com as crianças brincando, que eram 2 meninas, estavam brincando de cozinhar. E chegou aquela carta da mãe dela e as crianças começaram a pular em cima dela e falar, não, tirar a carta da mão dela, não, você vai ficar com a gente, não vai ver a carta e tudo mais. Que era pelo aniversário dela. Enquanto as crianças estavam ali brincando com ela, começou a se espalhar pela casa aquele cheiro de torta queimada, porque elas haviam esquecido a torta lá no forno enquanto estavam ali brincando. E desde aquele momento, sempre... E ela traz aqui, desde então o odor me persegue. Desde aquele período, aquele cheiro persegue ela. E além dela falar que esse cheiro perseguia ela desde aquele período, ela relata que se torna mais forte esse cheiro quando ela está inquieta, né? Então, está relacionado esse sintoma, né? Um sintoma relacionado a outro. Quando ela está inquieta, quando está bem, aquele cheiro vem com tudo, né? E aí, aqui a gente tem, né, esses questionamentos aqui do Freud. Você vê essa cena nitidamente diante de si? Daí ela responde, palpável, como a vivi. O que pôde perturbá-la tanto nesse episódio? Comoveu-me o fato de que as crianças fossem tão carinhosas comigo. Não eram sempre? Aqui é bem legal pra gente ver como que o Freud direcionava as perguntas ali pro paciente, né? Bem legal esse trechinho aqui, porque ele tem bem certinho. Então, né, ela fala que ficou comovida por as crianças serem, né, carinhosas com ela naquele instante e tal. E ele pergunta, mas elas não eram sempre? E ela responde, sim, mas justamente quando eu recebi a carta da minha mãe. Aí ele responde, não compreendo em que medida a ternura das pequenas e a carta da sua mãe produziriam um contraste ao qual você parece aludir. É que tinha intenção de viajar para a casa de minha mãe e afligia-me tanto o coração abandonar essas crianças queridas. O que há com sua mãe? Porventura vive só e mandou chamá-la para junto de si? Ou na época estava doente e você esperava notícias dela? Não, está adoentada, mas não exatamente doente. Tem consigo uma acompanhante. Então, por que precisava deixar as crianças? Aí ela vai explicando que a situação na casa estava insustentável. Então, ela vai explicando mais a fundo o que aconteceu, né? Que tinha acontecido uma intriga ali entre a governanta, as outras empregadas da casa, com ela e tal. Tava uma situação insustentável e ela estava querendo sair daquela casa ali. E quando aconteceu isso, ela chegou a apresentar essa demissão ao pai das crianças e ela estava naquela situação em suspensão. Vou ficar, não vou ficar. Tinha todo um apego emocional com essas crianças ali que ela cuidava. E no final das contas ela continuou ficando, né? Ela ficou ali naquela casa. Freud então foi seguindo ali na investigação dele a partir desse gancho ali que ela traz. E além dessa ternura que ele tinha, algo particular ligava as crianças? Sim, em seu leito de morte havia prometido a sua mãe, uma parente distante da minha, que me dedicaria a cuidar das pequenas com todas as minhas forças, que não as abandonaria e que substituiria a mãe junto a elas. Havia quebrado essa promessa ao apresentar a minha demissão. Então, diante desse fato, né, assim, pois, parecia concluir a análise da sensação olfativa subjetiva. De fato, ela fora um dia objetiva e, para ser exato, intimamente associada a uma vivência, uma pequena cena em que afetos contraditórios haviam se confrontado. Apesar de abandonar as crianças, as ofensas que a pediam, né? Então, tinha uma ambivalência de sentimentos ali que a afetaram. A carta da mãe compreensivelmente lhe havia lembrado os motivos de tal decisão, pois pensava em ir embora para a casa materna. O conflito dos afetos havia elevado o momento à condição de trauma, e como símbolo desse ficara ali a sensação olfativa a ele ligada, o cheiro da torta queimada, né? Era preciso explicar ainda o fato de que, entre todas as percepções sensoriais daquela cena, ela houvesse escolhido como símbolo justamente um odor. Mas eu já estava preparado para utilizar a ficção crônica do nariz para essa explicação. A pergunta direta que lhe fiz informou-me que, precisamente àquela época, teria voltado a padecer de uma constipação tão violenta que quase não sentia odores. Mas ela percebeu em sua inquietação o cheiro da torta queimada. Ele superou a anosmia,
de fundamento orgânico. Não me dei por satisfeito com a explicação assim alcançada. Essa anosmia aqui que ele relata é a total ausência de olfato ali que ela tinha. Freud vai relatando nesse caso que ele não se deu por satisfeito com esse relato que ela trouxe. Ele ficava ainda pensando por que só o cheiro ficou como lembrança, por que ela não lembrava da cena, por que não permaneceu isso no terreno da vida psíquica normal, por que esses afetos conduziriam à histeria. Ele ficou encucado com aquilo, ele não achou que era suficiente só aquilo, ter ficado gravado a questão olfativa dela. Ora, pela análise de casos semelhantes, eu já sabia que, para a aquisição de uma histeria, uma condição psíquica é indispensável, a saber que uma ideia seja intencionalmente afastada da consciência e excluída da elaboração associativa. Na repressão intencional, vejo também motivo para a conversão da soma de excitação, seja ela total ou parcial. A soma de excitação, não devendo entrar em associação psíquica, encontra mais facilmente o caminho errado para uma inervação corporal. O motivo da própria repressão só podia ser uma sensação de desprazer, a incompatibilidade da ideia a ser reprimida com a massa de ideias dominantes no eu. Mas a ideia reprimida vinga-se, tornando-se patogênica. Assim, do fato da Miss Lucy ter sucumbido naquele momento à conversão histérica, como que ele concluiu? Tirou a conclusão de que, entre os pressupostos daquele trauma, devia haver um que ela deliberadamente deixava obscuro. Então, para ele, ela escondia alguma coisa ali, tinha algo que ela não tinha trazido. E a forma que ele depois questiona ela, né, é bem direta. Ele era bem direto ao ponto ali no questionamento dele. Então, algo obscuro que ela se empenhava em esquecer. Juntando a ternura pelas crianças e a suscetibilidade para com outras pessoas da casa, apenas uma interpretação seria admissível. Tive a coragem de comunicá-la à paciente. Digo-lhe, acho que é bem nessa parte. Ele disse assim: não acredito que essas sejam todas as razões para o seu sentimento em relação às duas crianças. Antes presumo que esteja apaixonada por seu patrão, o diretor, talvez sem se dar conta disso você mesma, e que alimente em si a esperança de ocupar efetivamente o lugar da mãe. A isso acrescenta-se ainda o fato de ter se tornado tão suscetível em relação aos empregados, com os quais convivera pacificamente durante anos. Você teme que eles percebam algo de sua esperança e zombem de você por isso. Então, Freud achou ali que tinha mais coisas, ficou pensando em tudo aquilo que ela falou, ela prometeu para a mãe dessas crianças que ia cuidar delas, será que não tinha uma paixonite ali por trás, uma paixão platônica? E ele pega e joga com tudo ali pra ela. Escuta, você tá apaixonado por seu patrão? Não foi isso que aconteceu? Né? Ele vai direto ao ponto. E aí ela responde, sim, eu creio que é isso. Mas se você sabia que amo o diretor, por que não me disse? Não sabia de fato, ou melhor, não queria sabê-lo. Queria tirar isso da minha cabeça. Nunca mais pensar a respeito. Creio, aliás, tê-lo conseguido nesses últimos tempos. Por que você não queria confessar essa inclinação? Você se envergonhava de amar um homem? Oh, não sou totalmente púdica. Por sentimentos não somos de modo algum responsáveis. Isso me era penoso apenas por ser ele o patrão a quem sirvo, em cuja casa vivo, em relação ao qual não sinto em mim, como em relação a um outro, uma independência total. E porque sou uma garota pobre, ele um homem rico, de família distinta, de certas pessoas ririam de mim se suspeitassem de alguma coisa. E aí, então, a Miss Lucy vai contando mais coisas pro Freud, né? Que inicialmente não havia nenhuma inclinação para o patrão dela, mas num determinado momento, que eles estavam conversando sobre a educação das crianças, ele foi, assim, um pouco mais amável, teve um olhar um pouco mais longo para ela, o que fez alimentar uma esperança que nem existia até então. E ela começou a cultivar uma paixão por ele. Só que depois disso, dessa conversa que eles tiveram, não houve mais nenhum momento entre os dois, não houve mais nenhuma troca, nenhum olhar diferenciado ali para ela. E aí ela ficou desesperançada, né? Tinha criado uma certa esperança, criou uma fanfic na cabeça dela e não deu em nada, porque ele não alimentou mais nada ali para ela, né?
E ali, quando ela viu que não havia mais nenhuma inclinação, nenhuma aproximação do patrão para com ela, aí o Freud fala que dá-me inteira razão em que aquele olhar, no contexto da conversa, se dirigia, então, à lembrança dessa falecida esposa, né? E aí ela começou a ver que não tinha nenhuma perspectiva para com ela, então ela abandonou a ideia, vou reprimir esse desejo, vou esquecer, vou fazer de conta que não existiu esse tipo de coisa, né? Esse clima ali que mitou entre eles. Depois de toda essa conversa que Freud teve com ela e chegar a esse ponto ali de se revelar essa paixão que ela tinha pelo seu patrão, Freud achou que ia ter uma grande transformação, uma grande mudança ali nos seus sintomas. Só que inicialmente não teve, então ela continuou mal-humorada, deprimida, ele passou um tratamento até chamado de tratamento hidropático relacionado à água, e esse tratamento a deixava um pouco melhor pela manhã, mais revigorada. Só que assim, o cheiro da torta queimada ainda acompanhava essa paciente. Tinha diminuído um pouco, mas estava um pouco mais suave e ele vinha novamente quando ela estava inquieta. Então, quando ela estava inquieta, estava incomodada, angustiada, vinha de novo aquele cheiro de torta queimada. Persistindo, então, esses sintomas, Freud buscou aprofundar mais ainda essa investigação, pormenorizar mais ainda os fatos, para investigar o quanto mais ele pudesse. Então, aí ele fala assim, investigamos tudo mais que pudesse estar relacionado àquela cena. Então, a cena da torta queimada, o que mais tinha à volta daquilo? E minimizando aquilo, pormenorizando, trazendo todos os simbólicos e tudo que tinha daquilo ali. Então, ele foi repassando o tema dos atritos domésticos, o comportamento do patrão e outras coisas. Com isso, a sensação do cheiro de queimado foi desaparecendo cada vez mais. Nesse mesmo período, houve uma interrupção mais longa do tratamento, provocada por uma nova afecção do nariz, que levou então à descoberta de cárie do etimoide. Então, ele foi investigando, foi apurando mais os fatos, aquela história do recordar, repetir, elaborar. Aí que tá, né? Então, vamos recordar mais, vamos lembrar. O que mais que aconteceu aquele dia? Vocês estavam lá, queimou a torta e tal, e as crianças, e os atritos lá com os outros funcionários, e foi investigando, e foi falando, foi repetindo, foi elaborando tudo aquilo, foi diminuindo esse sintoma ali do cheiro, e aí esse sintoma que não sumiu por completo, porque ele estava então relacionado a um sintoma físico, relacionado ali a uma cárie de um dente, né? Aí ela teve que interromper, né, o atendimento ali com Freud, porque foi tratada essa cárie. Quando ela voltou, ela contou que ganhou numerosos presentes de Natal dos dois senhores e mesmo dos empregados da casa, como se tivessem todos empenhados em reconciliar-se com ela e apagar as lembranças dos conflitos dos últimos meses. E essa amabilidade toda não causou nenhuma impressão para ela, assim. Tanto fez aquilo ali. Aí ele perguntou para ela, Freud perguntou, tá, e o cheiro de torta queimada, sumiu? E ela falou que sim, sumiu por completo, mas outro cheiro começou a incomodar ela, que parecia de fumaça de charuto. Esse também estivera presente antes, mas como que encoberto pelo odor da torta. Agora ele surgira puro. Eu não estava muito satisfeito com o resultado da minha terapia. Sucedera, pois, o que sempre se imputa a uma terapia meramente sintomática. Um sintoma fora removido apenas para que um novo pudesse tomar no lugar desocupado. Entretanto, iniciei prontamente a eliminação analítica desse novo símbolo minêmico. Muito bem, agora Freud passa a investigar qual era, né? Passa então a investigar de onde vinha esse outro odor aí de charuto. E aí, inicialmente, ela não lembra, ela fala que todos fumavam na casa, era uma coisa rotineira, e ele vai, com a pressão da mão ali na cabeça, tentando trazer essas lembranças. Vamos lembrar, sim, mas todo mundo fuma lá, diariamente, isso é normal, tal. E aí, nessa pressão da cabeça ali com ela, ela vai trazendo a memória, um fato que aconteceu lá num dia, num jantar lá, que vem um senhor, que era contador-chefe, que era um conhecido da família, que gostava muito das crianças, e ela vai trazendo a memória aquele dia lá. Esse homem foi lá jantar com a família, e aí ele vai embora, e quando ele vai embora, para se despedir das crianças, ele ia beijar as crianças,
E o patrão dela fica exasperado e fala, não, não beija as crianças, é meio rude lá. E ela fica incomodada com aquela forma rude que o patrão gritou ali com esse senhor, que amava muito as crianças e tal. E fica, então, na memória dela aquela fumaça dos charutos que todos eles fumavam por ali. Essa era, portanto, a segunda cena situada mais no fundo, que havia atuado como trauma e deixara atrás de si um símbolo minêmico. Mas de onde provinha a eficácia dessa cena? Perguntei-lhe, o que é anterior no tempo? Esta cena ou a da torta queimada? A última cena é mais antiga, e para ser precisa em quase 2 meses. Por que então senti uma pontada no coração no momento da rejeição do pai? A reprimenda, de qualquer forma, não se dirigia a você. Não foi certo tratar assim asperamente um velho senhor, que é um amigo querido, e além do mais um convidado. Pode-se dizer aquilo com tranquilidade. Então foi apenas a expressão violenta de seu patrão que a feriu? Talvez tenha se envergonhado por ele ou pensado, se por uma tal insignificância pode ser tão violento com um velho amigo e convidado, como não seria comigo se eu fosse sua mulher? Não, não é isso. Mas, de qualquer forma, foi por causa da violência? Sim, por causa do beijo nas crianças. Ele jamais gostou disso. E nesse momento, sob a pressão de minha mão, volta a emergir a lembrança de uma cena ainda mais antiga, que era o trauma, na verdade, atuante, e que também havia emprestado eficácia traumática à cena com o contador-chefe. Então, daí ela traz a lembrança um fato um pouquinho anterior a esse ali, que veio uma senhora amiga da família visitar eles, foi se despedir e deu um beijo na boca dessas crianças ao se despedir. E o patrão dela estava presente, mas ele não tomou nenhuma atitude, não falou nada, ficou nervoso ali com a cena, não gostou. A hora que essa mulher foi embora, ele jogou os cachorros nela, na Miss Lucy, que era culpa dela, que, né, não tinha feito nada e tal. E aí, quando ele ficou bravo, ele declarou que a responsabilizaria se alguém beijasse as crianças na boca, que era sua obrigação não tolerar isso, e incorreria em negligência de seus deveres se o consentisse. Se isso voltasse a ocorrer, ele confiaria a educação das crianças a outras mãos. Era a época em que ela ainda se acreditava amada e esperava por uma repetição daquela primeira conversa amigável. Essa cena minou as suas esperanças, disse a si mesma. Se por um assunto tão pequeno, em que além do mais sou completamente inocente, ele pode exasperar-se comigo desse modo e fazer-me tais ameaças, então me enganei. Ele nunca teve por mim um sentimento mais cálido. Este lhe teria ensinado a mostrar consideração. Foi evidentemente a lembrança dessa cena penosa que lhe veio quando o contador-chefe quis beijar as crianças e o pai o repreendeu. Quando 2 dias depois da última análise Miss Lucy voltou a me visitar, tive que perguntar-lhe o que acontecera de venturoso. Ela parecia transfigurada, sorria, trazia a cabeça erguida. Por um instante pensei que afinal tivesse julgado erroneamente as circunstâncias e de preceptora das crianças que era tornar-se agora a noiva do diretor. Mas ela então afastou suspeitas dele, falando que não ocorreu, que o Freud não a conhecia, só tinha visto ela doente e mal-humorada, que de ordinário ela sempre era muito alegre, que a pressão tinha diminuído pela manhã, desde então se sentia bem. Então a Lucy traz uma certa melhora ali quando ela retorna para o Freud. Aí Freud questiona, tá, e as suas inclinações e perspectivas dentro da casa, como é que vai ficar? Estou claramente ciente de que não tenho nenhuma e não ficarei infeliz por isso. E agora você se entenderá com as pessoas da casa? Creio que a maior parte do que houve se deveu à minha suscetibilidade. Você ainda ama o diretor? Amo-o, seguramente, mas isso já não me perturba. Posso pensar e sentir comigo mesmo o que quiser. Então aqui, né, depois de todo esse fato que ela traz, desse segundo cheiro que fica gravado nela, relacionado a essa reprimenda do patrão, né, então ela tinha o colocado numa posição de que, ele gosta de mim, e de repente vem essa repressão tão rude para com ela, e aí ela tem todas as esperanças jogadas fora e fica marcado aquele cheiro como uma situação traumática. Depois de tudo isso que ele fala e que ela retorna ao Freud, ao tratamento, é como se ela tivesse uma elaboração quando ela traz esses questionamentos. Não, tá, eu gosto dele, mas, né, não tenho o que fazer com esses sentimentos,
as questões lá com a casa foram questões minhas. Então, pode ser uma elaboração, como pode ser uma racionalização, né? Uma negação de tudo isso, todos os sentimentos que vieram à tona dentro do set analítico também. E aí, mas pode estar mais inclinado a ser uma elaboração porque houve o quê? Um resultado físico de melhora nessa paciente, né? Então, ele examina o nariz dela e encontra a sua sensibilidade à dor e reflexa quase inteiramente restabelecida. Também distinguiu odores, mas insegura, e apenas quando eram mais intensos. Porém, devo deixar em aberto a questão de que, em que medida a afecção do nariz participava nessa anosmia, que é não sentir nada. Todo o tratamento se estendera por 9 semanas. 4 meses mais tarde, encontrei casualmente a paciente em uma das nossas estâncias de verão. Ela estava alegre e confirmou a persistência de seu bem-estar. Daí tem uma epícrise, que ele fala assim: não quero subestimar o caso de doença aqui relatado, ainda que ele corresponda a uma histeria leve e pequena, e tenha poucos sintomas. Pelo contrário, parece-me instrutivo que também uma enfermidade assim, pobre como neurose, necessite de tantos pressupostos psíquicos. E numa apreciação mais cuidadosa dessa história clínica, sinto-me tentado a vê-la como modelo de um tipo de histeria, a saber, a forma de histeria que mesmo uma pessoa sem carga hereditária pode adquirir mediante vivências apropriadas a isso. Bem entendido, não falo de uma histeria independente de toda a predisposição. Tal histeria provavelmente não existe, mas esse tipo de predisposição falamos apenas quando a pessoa já se tornou histérica. Nada a revelava antes disso. A predisposição neuropática, tal como de hábito a compreendemos, é algo diverso. Antes do aparecimento da doença, já está determinada pelo montante de carga hereditária ou pela soma de anormalidades psíquicas individuais. Tanto quanto estou informado, não se verificava em Miss Lucy nenhum indício desses dois fatores. Sua histeria, portanto, pode ser designada como adquirida e não pressupõe nada além da aptidão, provavelmente muito disseminada para adquirir histeria, aptidão, essa que ainda não sabemos caracterizar. Em tais casos, porém, a ênfase principal recai sobre a natureza do trauma, em combinação naturalmente com a reação da pessoa a ele. Revela-se condição imprescindível a aquisição da histeria que se produz uma relação de incompatibilidade entre o eu e uma ideia que dele se aproxima. Espero poder mostrar em outro lugar como diferentes perturbações neuróticas resultam dos diferentes procedimentos que o eu adota para se livrar dessa incompatibilidade. A forma histérica de defesa, para a qual se requer justamente uma aptidão especial, consiste na conversão da excitação numa inervação corporal. E o benefício, então, é que a ideia compatível é impelida para fora da consciência do eu. Esta contém a reminiscência corporal gerada com conversão. Em nosso caso, sensações subjetivas de odor. E sofre com o afeto, que de modo mais ou menos nítido, liga-se precisamente a essas reminiscências. Então, tudo aquilo que estava recalcado por ela, todos os sentimentos, tudo que aconteceu, né, no fundo, todo esse caso, era o sentimento amoroso que ela tinha pelo patrão dela, que relacionou aos odores ali, todo o sentimento. Sentimento de amor pelo patrão, sentimento de afeto pelas crianças, a promessa que ela tinha feito para a mãe dessas crianças de ocupar esse papel maternal, também relacionado a essa paixão. Então, de alguma forma, o corpo jogou isso para fora. Você não vai jogar esse sentimento para fora, então eu vou demonstrar aqui no corpo. O eu coloca para fora essa incompatibilidade, essa questão ali, manifesta de alguma maneira. E essa maneira de manifestar foi a maneira dos odores ali que ela sentia. Então, voltando nesse trechinho, quando eu tenho contato com a impossibilidade, incompatibilidade de ocorrência de um fato aqui, essas perturbações neuróticas, então, como forma histérica de defesa, vão se manifestar como uma excitação numa inervação corporal. No fato dela, no caso dela, foi a questão dos odores. Aí ele fala do momento verdadeiramente traumático. Que esse momento verdadeiramente traumático é, portanto, aquele em que a contradição se impõe ao eu, e este decide expulsar a ideia contrária. Tal expulsão não a aniquila, apenas a impele para o inconsciente.
Quando esse processo ocorre pela primeira vez, estabelece-se um centro de cristalização para a formação de um grupo psíquico separado do eu, um núcleo em torno do qual se reúne. Em seguida, tudo que teria por pressuposto a aceitação da ideia incompatível. É incompatível, é indesejável, essa ideia é impossível, mas ela tem que dar luz em algum lugar. Não vai dar luz ao inconsciente, não vai ficar recalcada lá, vai se manifestar como sintoma. E esse foi o sintoma da Miss Lucy. Desse modo, a cisão da consciência nesses casos de histeria adquirida é desejada, intencional, muitas vezes introduzida por um ato voluntário, pelo menos. Na verdade, sucede algo diverso do que o indivíduo pretendia. Ele queria anular uma ideia, como se ela não tivesse surgido, mas consegue apenas isolá-la psiquicamente. Foi o que ela tentou fazer, né? Então, ela teve ali, aquele momento com o patrão, tinha toda a conexão com essas crianças, a promessa para essa mãe dessas crianças que morreu, a concretização, então, de que essa promessa pudesse se cumprir e ela ficasse junto com esse patrão. E aí a ideia toda se tornou impossível a partir do momento que houve essa rejeição ali, que houve esse afastamento desse patrão. E aí ela pensa assim, nossa, que ideia que eu tive, imagina, ideia besta, vou jogar fora isso daqui, né? Jogar fora, você não joga fora, então é incompatível com esse eu de realizar. O que ele fez? Ele manifestou de alguma maneira. Então, na história da nossa paciente, o momento traumático corresponde àquela cena que o diretor lhe fez por causa dos beijos nas crianças. Essa cena, porém, permanece por algum tempo sem efeito visível. Talvez o abatimento de ânimo e a suscetibilidade tenham começado com ela, não sei dizer. Os sintomas histéricos aparecem apenas mais tarde, em momentos que podemos qualificar como auxiliares, e caracterizamos pelo fato de que neles os dois grupos psíquicos separados confluem temporariamente, como na consciência sonâmbula ampliada. O primeiro desses momentos em que deu a conversão foi no caso de Miss Lucy R. e a cena à mesa, quando o controlador-chefe quis beijar as crianças. Ali atuou também a lembrança traumática, e a paciente se comportou como se não se tivesse desprendido de tudo o que se relacionava à sua inclinação pelo patrão. Em outras histórias clínicas, esses diferentes momentos coincidem. A conversão acontece imediatamente sobre o efeito do trauma. O segundo momento auxiliar repete de modo bastante exato o mecanismo do primeiro. Uma forte impressão restabelece temporariamente a unidade da consciência e a conversão segue o mesmo caminho que se lhe abria pela primeira vez. Interessante é que o sintoma, surgido em segundo lugar, encobre o primeiro, de modo que este não é claramente sentido antes que aquele seja removido. Notável me parece também a inversão da sequência, que também a análise deve acompanhar. Em toda uma série de casos sucedeu-me o mesmo, os sintomas surgidos mais tarde encobriram os primeiros, e somente o último alcançado pela análise continha a chave de tudo. A terapia consistiu aqui na coação que impôs a união do grupo psíquico separado com a consciência do eu. Estranhamente, o êxito não seguiu paralelamente a extensão do trabalho realizado. Apenas quando o último fragmento foi resolvido, sobreveio, de repente, a cura. E assim finaliza esse caso aqui. Então, Freud traz, né, que é um bolo de neve que vai virando, né? Então, um sintoma vai encobrindo outro, vai encobrindo outro, vai encobrindo outro. E aí, essa investigação vai tirando essas camadas ali, igual uma camada de cebola, né? Vai tirando uma a uma. Quando atinge todas essas camadas, tudo isso que o sintoma está relacionado a um pedaço disso, daquilo, aquilo outro. Quando junta esse grande quebra-cabeça, é que então chega-se a essa chamada cura. Então, a Miss Lucy vem aí com o que seriam seus sintomas primários e secundários, né? Inicialmente, o físico, que relaciona-se a essa questão do odor. Então, o nariz trancado, rinite que vai e volta, relacionada a pus. E aí, mais os sintomas secundários ali de desânimo, cansaço, né? E tudo mais que ela traz. E aí, nessa investigação profunda, acha-se um cheiro constante. Depois tem outro. Então, um cheiro estava encobrindo o outro, que está relacionado a uma lembrança, está relacionado a outro. E vira uma teia enorme de investigação. E assim terminou, então, esse estudo aqui do caso da Miss Lucy R. Esse é um caso muito interessante, né? Que nós
verificamos aí como que se dava os procedimentos de Freud, o quanto ele relata as dificuldades que ele tinha com a questão da hipnose, os métodos que ele vai utilizando, né? Então, dentro dessa hipnose que não acontecia, utilizava-se então do divã e da livre associação de ideias que vinham, além de ser muito direto no que ele interpretava vindo da sua analisanda, como ele chegou aí diretamente perguntar se não tinha relação ao fato dela estar apaixonada, ele foi bem direto ao ponto. A gente vê aí como que eram os questionamentos do Freud e como que se deu todo esse desenrolar dessa investigação, né? Quanto ele vai trazendo as inquietudes dele, quanto ele não estava conformado com alguns fatos, o quanto ele achou que ainda tinha mais coisas para buscar, que é essa curiosidade que o analista tem que ter em meio ao seu analisando, essa curiosidade de sempre estar buscando, investigando ali o que ele traz. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.